Olá, bom dia, tudo bem com você? Vamos para mais uma mensagem. A mensagem: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sentimentos, sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição entre os mortos. Filipenses 3, 10, 11. Aleluia. Essa mensagem está em Filipenses 3, 10, 11. Aleluia. Há algo em nós que resiste à ideia da salvação somente pela fé, sem as obras da lei. De alguma forma, temos tendência de confiar em nossos esforços, como se eles pudessem adicionar algo à nossa salvação. De maneira enfática, Paulo aborda essa questão em uma declaração polêmica contra aqueles que insistiam que a circuncisão era essencial para a salvação. A fim de evitar que alguém considere suas ações como a circuncisão uma contribuição para a salvação, Paulo deixa claro que a justiça vem de Cristo, como um presente recebido pela fé e não pela lei. Embora a circuncisão possa não ser um tema central, hoje o princípio que ela representa ainda permanece atual. A própria reforma protestante teve início por causa dessa questão. O papel da fé e das obras na vida de um seguidor de Cristo. No final, Cristo é tudo para nós, autor e consumidor da fé. Hebreus 12, 2. Quando nossas prioridades estão no lugar certo, vivemos com a certeza do amor de Deus e desfrutamos desta já, da promessa da salvação, sem colocar nenhuma confiança na carne. Filipenses 3:3. Aleluia. Paulo começou com um tom bastante positivo, quase dando a impressão de que estava encerrando uma carta. No entanto, ele ainda tinha mais a dizer. Ele retornou a um dos temas centrais da epístola. Alegra-se no Senhor. Neste trecho, ele apresentou várias razões para isso, sendo a principal a confiança em Cristo e não em nós mesmos. Nós nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Filipenses 3:3. Será que nós, de alguma forma, já aprendemos a importância de não confiar na carne? A advertência enfática de Paulo, cuidado, Filipenses 3:3, é repetida 3 vezes, algo único das Escrituras. Parece que os filipenses entendiam bem a ameaça o qual Paulo estava se referindo. Em vez de tratar de 3 problemas distintos, essa advertência parece ser direcionar a um grupo de falsos mestres, descrito em 3 maneiras diferentes. No contexto de Israel, pessoas perversas ou não religiosas eram diversas vezes chamadas de cães. Filipenses 3:2. Compare com Salmos 22:16, Isaías 52:10, Mateus 7:6, 2 Pedro 2:21. Esses falsos mestres também foram descritos como maus obreiros. Além disso, Paulo os acusou de falsa circuncisão, Filipenses 3:2. Literalmente, mutilação, indicando que, como na galáxia e em outras regiões, eles tentavam impor a circuncisão. Os cristãos gentios, contrariando a decisão do concílio apóstolo, curiosamente, uma solução para os desafios espirituais, incluindo o combate das falsas doutrinas, parece ser: alegre-se no Senhor, Filipenses 3:1. Compare com Filipenses 4:4. Tudo aquilo que nos traz alegria também gera felicidade. A palavra de Deus é como um manual de instruções que nos orienta a encontrar felicidade genuína
e a alegria duradoura. Alguns elementos que promovem essa alegria incluem receber a misericórdia de Deus, Salmos 31:7, confiar nele, experimentar as bênçãos da salvação, adotar a lei de Deus como estilo de vida, incluindo o sábado, acreditar na palavra de Deus e criar filhos que sigam os caminhos de Deus. Provérbios 23, 24, 25. Que mensagem, né? Aqui na carta de Paulo ele deixa claro que é pela fé, pela graça que somos salvos. Mas quantos de nós entendem esta palavra? São poucos, né? São poucos os cristãos que entendem esta palavra verdadeiramente. Então, quando a gente não entende algo da parte da Bíblia do Senhor, nós temos que dobrar o nosso joelho, ler a mensagem, se não entendeu, pedir direção a Deus, né? Para que Ele dê entendimento sobre aquela palavra. Porque, irmãos, não adianta examinarmos as Escrituras de qualquer jeito. Abriu, leu, fechou e sai andando. Não é assim que se lê a Bíblia. Você tem que orar primeiro, abrir, ler o texto, meditar, ler 1, 2 ou até 3 vezes. Depois que você ler, terminar, você falar com Deus e passar o dia inteirinho meditando. Eu, quando gravo um vídeo, a palavra, por exemplo, ontem foi Isaías 30:14, eu passei o dia inteirinho, Isaías 30:14. Que mensagem! Uma mensagem dura, não foi uma mensagem fácil de se ingerir. Ali ele fala que ele quebra, ele faz em pedaços e diz também que não servirá nem para cavar a poça d'água. E onde fica a poça d'água, meu irmão? A poça d'água fica na lama, né? No chão. É a palavra quem diz. Mas por que uma palavra tão dura? Deus sabe por que a palavra é dura. Porque ele diz que o homem, ele anda nos caminhos do Senhor, mas ele não deixa a velha criatura morrer. Ele continua nos ensejos, nas práticas mundanas, ele continua o velho homem, ele desce o batismo, mas para ele foi só um banho. Então aquele batismo não adiantou de nada, porque Deus trabalha, mas a nossa parte, Deus não faz, meus irmãos. Quem faz a parte do homem somos nós, e Deus faz a parte que compete a Ele. Ele jamais fará a parte que é nossa. Se esforçar, se empenhar, entendeu? Se aprofundar, pedir, clamar, chorar, se humilhar, porque Ele é digno de humilhação. Só Ele. Mas certas vezes, muito tempo atrás, mais de 15 anos, quando eu tinha meu negócio, eu estava apertada. Foi logo no começo do meu deserto. Eu estava apertada e eu tinha recebido um pedido grande. E esse cliente não deu a entrada, né? Fazia uniformes. E ele não deu a entrada, mas ele queria os uniformes. Mas eu falei, como fazer, né? Porque eu trabalhava sobre aquela entrada, mas ele não deu. Então, a minha vendedora e eu, a gente se juntou. Aí falamos, vamos pedir emprestado para Maria. A Maria tem dinheiro. Ai, que solução maravilhosa. A Maria é nossa amiga. Era amiga da vendedora e minha amiga maravilhosa. Mas ela emprestou o dinheiro. Aquele rico dinheirinho ela emprestou. Confeccionei os uniformes, entreguei, recebi. Mas quando o dinheiro chegou, eu tirei uma palavra na Bíblia. E o Senhor ali, ele relatava
Não recorra a Faraó para pedir nada, porque amanhã ele se revolta e ele te joga aquele favor na sua cara. Então, portanto, filhos, não recorra a Faraó. Se está precisando de algo, recorra àquele que tem poder. Aí, quando eu li aquela palavra, eu disse, Jesus, e agora? Já tinha pedido, já estava com dinheiro. E aí veio essa dura palavra. Foi para mim, tinha acabado de fazer esse negócio de pedir emprestado. Mas ele não gostou. Sabe por que ele não gostou, meu irmão? Porque ele diz, eu sou um Deus zeloso e ciumento. Eu tenho ciúme dos meus. Aí você está em apuro, eu vou recorrer para minha irmã, meu irmão, meu pai, minha mãe, o vizinho, a vizinha, meu patrão, meu irmão. Ele é zeloso e ciumento. Por isso aquela mensagem dura. Não deu outra, minha irmã. Eu não sei o que houve no meio do caminho. Acho que eu demorei uns 3 dias para devolver o dinheiro, já te entrega a mercadoria, demorei uns 3 dias para devolver. Mas minha irmã, meu irmão, veio uma tromba d'água sobre a Maria, que a Maria veio e cuspiu tudo, a farinha no ventilador. E foi vergonha para mais de metro. No meio da rua, no portão da empresa, onde eu tinha o meu negócio. E aí se cumpriu a palavra. Por que passamos por divergências? Por que passamos por apuro? Porque muitas vezes Deus não responde. Responde, Jesus, responde, Jesus. Ele está ali, o céu está cerrado, o céu está de bronze. Por quê, irmão? Porque as nossas palavras precisam soar certa e correta aos ouvidos do Criador. Precisamos nos apresentar a Ele como uma criança. Eu recorri a Faraó e a vergonha veio e perdi a amizade maravilhosa para sempre. Mudou de estado, foi embora brigada e nunca mais a vi. Então, por isso, meu irmão, aquele apuro que tu está passando, esta mensagem tem endereço certo. Quando Deus abre a minha mente, coloca no meu coração para que eu grave um vídeo sobre palavra tal, sobre livro tal, Ele sabe quem está precisando daquela palavra naquele momento. Esta palavra tem endereço certo. Então, você que está recebendo essa mensagem, ela é tua. Mas se não é tua, passe para frente, porque não adianta você roubar aquilo que é do seu irmão. Porque quando a gente recebe uma palavra, não é para a gente deleta, joga fora e não entrega para o seu irmão, nós estamos roubando a bênção do irmão. Porque a palavra é dura, mas ela tem bênção. Porque quando a palavra vem de correção, ela vem como bênção, porque precisamos nos corrigir para receber a bênção. E quando a bênção vem diretamente, nós estamos preparados para receber a bênção. Então, se você está preparado para receber a bênção, abre as tuas mãos aí em forma de concha e recebe esta palavra, recebe a provisão que você está precisando para o seu negócio, para aquela dívida que está comendo o seu juízo, para aquela situação que já se tornou uma vergonha. Receba em nome de Jesus a provisão. Mas ele diz que a gente tem que crer nos profetas. Ele diz na Bíblia, creia nos meus profetas e prosperarei. As pessoas quando pregam na internet, qualquer rede social, são profetas. É claro que nem todos estão com essa posição. Ele está ali entregando para haver, né, visualização e receber dinheiro da plataforma, não é isso? Mas a maioria das vezes não, meu irmão. Existe profeta verdadeiramente trabalhando de graça, trabalhando para o reino, para abençoar o seu irmão. Porque para isso fomos chamados, para levar a palavra aos 4 cantos do mundo. Então, se você gostou da mensagem, coloque essa mensagem no coração de alguém. Não delete sem enviar para o seu irmão, para o seu próximo, não. Sabe por quê? Você vai ser cobrado. Você está roubando a bênção e o livramento de alguém. Então obedeça quando Deus fala, meu irmão. A gente sabe quando Deus fala. O homem fala com... Por exemplo, eu sou uma mulher
Mas quando eu falo através da palavra do Senhor, o que sai da minha boca chega até o homem como uma voz, soa como a voz de um homem. Porque no meio do caminho ele faz um processo e entra dentro dos nossos ouvidos como um homem. Sempre comigo acontece isso. Eu recebo uma mensagem de alguém que é mulher. Aí sai da boca dela e entra nos meus ouvidos como um homem falando ao meu ouvido. Por quê? Sai da boca dela porque Deus está falando. Se você sentir de Deus, assine, se inscreva no canal. Diga de onde você ouve esta mensagem, é importante. O homem, para pregar uma mensagem, seja ela pequena ou grande, ou boa, ou uma promessa, ele tem um preço, minha irmã. Meu irmão, tem um preço na vida desse profeta. Você entendeu? E muitas vezes a gente recebe a palavra e a gente não dá um mínimo valor. Mas por trás da câmera, por trás do tripé que a gente grava, há um processo, minha irmã, que eu nem ouso te contar. Porque Deus diz na sua palavra, a porta é estreita, minha irmã. Aquele que está numa porta larga jamais alcançará o reino dos céus. Jamais verá a glória de Deus. Para você herdar o reino, a vida eterna, tem que entrar pela porta estreita. E para passar pela a porta estreita, sai rasgando, meu irmão. E sai rasgando assim a carne, os ossos, cabelo, tudo que tem direito, e sai sangrando. Jesus não sangrou na cruz. Jesus não foi crucificado por nós. Ele não foi humilhado, passou por vergonha, por humilhação. Por que nós não podemos passar? Porque eu e você não podemos passar por vergonha, por provações, por deserto. Deserto é bênção, meu irmão. Quando você sair desse deserto, você vai sair munido de entendimento e sabedoria. Jamais você vai praticar os erros que você cometeu no passado. Porque se você se tornará um homem sábio, meu irmão, minha irmã, não desista do seu deserto. Por mais difícil que ele está sendo, meu irmão, creia. Creia que há um Deus que provê. Creia num Deus que pode todas as coisas. Um Deus poderoso que diz eu sou e não há outro. E diz também na palavra, na Bíblia, ele diz assim, eu sou um Deus terrível. Aleluia. Um Deus terrível. Amém? Por hoje é só. Até a próxima.